3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem está faltando? Está faltando a Rita, né? A Rita não vai fazer? Eu acho que não. Então, Pois é, professor, tem essa questão aí, né? Que ela não tá sem internet. Está sem internet? E ela também tá devendo disciplina, né? Eu não sei qual é, mas ela tá, eu acho. Ok. Pessoal, então é o seguinte, eu vou dividir em equipe, eu vou dividir vocês em equipe, esses nomes que vocês me deram, e o que vocês vão conversar? Entre vocês vão discutir qual vai ser o objeto de estudo, tá? Objeto de estudo, qual é o problema, objetivo geral, e objetivos específicos e a metodologia. Na verdade, o que vai acontecer? Eu vou dividir vocês em equipe e eu vou entrar na equipe de vocês individualmente para a gente trocar umas ideias, ok? Aí depois depois a gente vai no grupo geral, no grupão geral, ok? Eu vou tirar só a minha imagem e a minha conexão hoje não está muito legal. Eu até liguei para a NET, mas parece que está no Brasil não, em Belém toda está ruim. Então eu vou tirar a minha imagem para ver se melhora um pouco a conexão, tá bom? ok. Eu me fiz claro, vocês entenderam o que vocês vão fazer? Tá bom. Tá? Eu vou dividir vocês nessas equipes em salas especiais. Aí vocês vão discutir objeto de estudo, preferencialmente um local que vocês tenham acesso, para não ter que pegar autorização. Já aconteceu de uma pessoa ficar dependendo da autorização lá de Rio de Janeiro, Minas Gerais, e no final a pesquisa já estava quase toda pronta, aí a matriz não autorizou, entendeu? A pessoa perdeu muito tempo, tá? Então, preferencialmente que vocês tenham acesso, né, consigam a autorização, tá? Qual é o problema? Objetivos geral específicos e a metodologia. Ok? Deixa eu sair daqui, peraí só um minutinho. Tudo bem aí com vocês? Sim, só não deu para anotar tudo. Onde é que É o tá seguinte, dando bate-papo? deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam definir o objeto de estudo, vocês precisam definir o problema, objetivo geral, objetivos específicos e a metodologia. O mais difícil é elaborar o problema, né? Quando você elabora o problema ele vai permear todo o seu trabalho. Do problema você tira o título, do problema você tira o objetivo geral, né? Do problema você tira os objetivos específicos. Então, vou só dar um exemplo para vocês, né? O exemplo que eu sempre uso, que é o arroz com feijão, né? Por exemplo, qual o grau de satisfação dos funcionários da Assembleia Legislativa, qual o nível de satisfação dos colaboradores da Assembleia Legislativa? Esse é um problema. Okay? O objetivo geral é só colocar objetivo, deixa eu aparecer. O problema é que eu estou com... Okay? O objetivo geral é só vocês colocarem um verbo no infinitivo. Por exemplo, qual o nível de satisfação dos usuários da Assembleia? Objetivo geral é só colocar um verbo no infinitivo, identificar qual o nível de satisfação. Okay? Objetivos específicos, identificar qual o nível de satisfação dos funcionários da Assembleia em relação a... Aí vocês vão colocar vários elementos, como, por exemplo, em relação ao salário, ao clima organizacional, em relação à comunicação interna, em relação a treinamentos, vários elementos em relação aos objetivos específicos. Okay? O objetivo específico ele tem 3 funções básicas. Número 1, responder ao objetivo geral. Número 2, o objetivo específico representa a parte operacional do trabalho, o que vocês realmente vão pesquisar é o que está no objetivo específico. E número 3, o objetivo específico, ele traz os elementos para o instrumento de coleta de dados.
Vocês entenderam? Por exemplo, se você colocar no objetivo específico, identificar o grau de satisfação dos colaboradores, dos funcionários, em relação ao salário. Esse elemento salário, obrigatoriamente, tem que estar no instrumento de coleta de dados, porque você colocou nos objetivos específicos. Vocês entenderam? Está muito rápido. Está muito rápido, deu para entender? Não, tô anotando aqui. Então, Eu tô anotando aqui. Põe na terceira marcha, tá na quinta. Pô. Oi, não entendi. Põe na terceira marcha, tá na quinta. Ah, eu estou na quinta, é? Tá, é porque eu vou ter que passar nos outros grupos também, mas o... Tá, tudo bem, tudo bem. Era melhor, assim, só uma sugestão. Era melhor você falar isso geral, né, para todos os grupos, para depois separar em sala, porque vai ficar cansativo para o senhor, né? Não, é porque pode ser, pode ser. Mas agora que eu dividi em grupos, o ideal teria ter falado antes, mas não tem problema. Eu acho legal eu ir em grupo, porque aí eu já vou vendo a evolução do trabalho de vocês. Tudo bem? Tá. E a Marilis, vai tomar café, Marilis, está abrindo a boca. Ai, só um minutinho. Marilis? Sim. Qual foi do objetivo específico? Qual foi o primeiro e segundo item que ele falou? Por favor. Ele falou que a função do objetivo específico, a primeira é responder. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ah, vocês não têm, né? Vocês não têm áudio, né? Peraí, deixa eu ver o negócio. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conseguem digitar no chat? Ok. Então é o seguinte. Deixa eu só puxar aqui. Vocês já definiram o objeto de estudo? Qual é o objeto de estudo de vocês? Sim, colocou sim. Qual é? Onde é que vocês vão pesquisar? Ah, tá, vocês vão conversar. Beleza, tudo bem. Deixa eu dar algumas orientações para vocês, básicas. A parte mais difícil que tem é a elaboração do problema. O problema o problema é a questão norteadora, o que você vai realmente pesquisar. Tá? Do problema, você tira o título, do problema, você tira o objetivo geral, do problema, através do problema, ele vai delinear todo o trabalho. A conclusão do artigo é a resposta do problema que você vai elaborar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual o nível de satisfação dos funcionários da Assembleia Legislativa do Pará? Eu quero saber qual é o nível de satisfação. Então, esse é o problema, ok? O objetivo geral é só colocar um verbo no infinitivo. Por exemplo, identificar qual é o nível de satisfação. É só isso. Então, o objetivo geral é identificar o nível de satisfação. O objetivo específico, você vai agora especificar o objetivo geral. Por exemplo, eu quero saber o nível de satisfação. Em relação ao quê? Então, vocês podem dizer assim, objetivos específicos, analisar ou identificar o nível de satisfação dos funcionários da Assembleia Legislativa em relação a salário, clima organizacional, plano de carreira. Vocês vão colocar vários elementos que vão fortalecer, ajudar a responder o objetivo geral. Tudo bem? Porque se o funcionário está satisfeito com o salário, está satisfeito com o ambiente, está satisfeito com a forma como ele é tratado, ele está satisfeito com os treinamentos que são oferecidos, ele está satisfeito com, tem um plano de carreira, ele é respeitado, enfim, ele se sente engajado. Então, se ele está satisfeito com esses elementos, a gente vai chegar à conclusão de que ele está satisfeito, né? 80%, 70% está satisfeito.
Tá? O objetivo específico, ele tem 3 funções básicas, tudo bem? Número 1, responder, auxiliar responder o objetivo geral. Número 2, né, o objetivo específico é a parte operacional da pesquisa. O que vocês, de fato, vão pesquisar é o que está escrito no objetivo específico. Beleza? Terceiro, o objetivo específico, ele traz subsídios para o instrumento de coleta de dados, para o questionário ou formulário, ou entrevista. Por exemplo, se vocês colocam assim, identificar o nível de satisfação do funcionário da Assembleia em relação ao salário. Se você coloca isso no objetivo específico, obrigatoriamente ele tem que estar no questionário. Você tem que perguntar no questionário qual é o seu nível de satisfação em relação ao salário. Então, você vai colocar lá totalmente satisfeito, parcialmente satisfeito, indiferente, parcialmente insatisfeito ou totalmente insatisfeito. É a escala de Likert. Tudo bem? Então, o problema é o elemento mais importante na escolha, na elaboração do artigo. Tudo bem? Eu me fiz claro? Tudo bem aí? Então tá, eu vou passar no outro grupo, depois a gente vai passando em grupo por grupo. Bom? Ok? Beleza, então tá. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom, professor? Tudo bem? Deixa eu só ligar Tudo aqui. bom, professor? Ligar aqui o meu... Tiago, tudo bem para você essa equipe? Tudo bom, professor, tranquilo. Tem algum meliante aí? É que só eu que sou do Sacramento. Tem algum meliante aí, Tiago? Tem algum meliante aí? Não, tranquilo. Deixa eu falar para você. Você já sabe mais ou menos o objeto de estudo, quem vocês vão pesquisar? Ou o que vocês vão pesquisar? Estão conversando ainda? Estamos debatendo. Tudo bem. Então, Debatendo. deixa eu dar alguma questão falar. Tipo, a questão a gente queria... onde a gente trabalha, né? Onde eu trabalho lá, a Praia do Atalaia. Tipo, botar umas lixeiras na coleta de lixo, tudinho. E lá não tem as lixeiras, né? Para armazenagem do lixo produzido pelos clientes, pelas pessoas que tem coleta, mas não é regular, entendeu? E aí? Seria essa forma. E aí? O objetivo seria a limpeza da praia. Não, não é limpeza, seria... Tem um nome específico que a gente ainda não conseguiu desenvolver aqui. No caso, armazenagem. Então, seria... Olha, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a manutenção, né? Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre pensar como pesquisador num trabalho científico e pensar como consultor de empresas. Tá? Às vezes o aluno ele confunde, ele quer ser um consultor para encontrar uma solução a um problema. Então, dependendo da forma como você escreve um problema, você não tem um problema de pesquisa. Você vai ter um problema de consultoria, que você quer resolver um problema da cidade, por exemplo. Okay? Uma coisa é assim, o que você vai fazer para melhorar a coleta de lixo na praia, por exemplo. Né? Dependendo da forma como você coloca, fica com cara de consultoria. Tá? Agora, se você pergunta qual é o nível da população em relação à coleta de lixo na praia, aí você tem uma pesquisa que depois você pode levar para a prefeitura e dizer, olha, o prefeito, 90% da população está insatisfeito, por exemplo. Entendeu? Então, tem que analisar bem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o problema é a questão norteadora que vai delimitar todo o trabalho. Do problema sai o título, do problema sai o objetivo geral, do problema sai o objetivo específico.
sai hipótese, sai tudo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Qual é o nível de satisfação da população de Salinópolis em relação à coleta seletiva de lixo, por exemplo, né? No bairro tal, né? Estou dando um exemplo, né? Então, se você fala qual é o nível de satisfação da população, o objetivo geral é só colocar um verbo no infinitivo, tipo, identificar o nível de satisfação da população tal, entendeu? Então, isso é o objetivo geral. O objetivo específico tem que ter relação com o objetivo geral. Então, você vai colocar assim, identificar qual é o nível de o nível de satisfação da população em relação à periodicidade da coleta de lixo. Qual é o nível de satisfação da população em relação à qualidade do serviço oferecido pelo prestador de serviço? Enfim, você vai colocar vários elementos que vão ajudar a responder o objetivo geral. Outra coisa, o objetivo específico, ele é a parte operacional do trabalho. O que você de verdade vai fazer a pesquisa é o que está escrito no objetivo específico, beleza? Outro elemento, o objetivo específico, ele traz subsídios para o instrumento de coleta de dados. Por exemplo, se você está perguntando qual é o nível de satisfação da população em relação à periodicidade da coleta de lixos pela empresa que presta o serviço, você tem que colocar essa pergunta no questionário. O que está no objetivo específico tem que estar no instrumento de coleta de dados. Vocês estão entendendo? Existe o trabalho científico, existe a metodologia que dá objetividade no trabalho. Ele é todo linkado, todo amarrado. Ok? Então, eu vou dar para vocês alguns minutos, depois a gente volta para a gente discutir. Tá bom? Tá ok. O que eu recomendo? Que vocês escolham um tema que seja de fácil acesso para vocês. Tá? Não escolha um tema muito complicado, não, porque de complicado já basta essa crise que a gente está passando. Simplifique o máximo, tá bom? Ok. Sim. Então, realmente, a gente estava levando para o lado da consultoria, né? Agora vamos... Total. Toda a explicação dele. Total. Então, o que a gente pode fazer? Não. Porque, por exemplo, olha o título aqui da menina. Aqui, logística reversa como política pública para o desenvolvimento regional. Uma proposta de pesquisa sobre a aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos no município de Franca. Na verdade, a gente tem que ler aqui como foi a metodologia dele, para ver o que foi que ele fez. Mas rapidinho. Isso aí a gente já mudou, né? E, pessoal, posso interromper vocês um pouquinho? Não sei. Tá. Pode, professor. Pode, professor, pode. É o seguinte, um cuidado que a gente tem que ter é não confundir trabalho de pesquisa, um trabalho científico, com consultoria. Ok? O que é uma consultoria? Consultoria é quando você tem o foco em resolver um problema de uma empresa ou de um órgão, por exemplo, uma organização. Entendeu? Então, dependendo da forma como vocês elaboram, ele se torna uma pesquisa que tem um cunho mais de consultoria, você quer resolver um problema. Como pesquisadores, a ideia não é resolver um problema, mas a ideia é encontrar informações, entendeu? Através das informações, você pode trazer elementos para uma futura consultoria no futuro, tá? Mas tem que tomar muito cuidado que existe uma diferença entre pesquisador e consultor, tudo bem? Essa última frase que a Marilis leu aí, eu peguei pela metade, ele me parece ser mais um trabalho de consultoria, não sei, eu não vi qual foi a fonte que você pesquisou, ok? É um TCC. É um TCC?
Não, porque a gente está vendo o que já fizeram mais ou menos dentro dessa área que a gente está querendo, né? Que é logística reversa, né? Aí envolver a Política Nacional de Resíduos Sólidos e tudo. Então, a gente achou um trabalho aqui que o título é o seguinte: Logística Reversa como Política Pública para o Desenvolvimento Regional. Dois pontos. Uma proposta de pesquisa sobre a aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos no município de Franca. Ok. Tipo... Tá, tudo bem. Agora é o seguinte, Amarilis, vocês querem estudar sobre política de reversa, mas aí eu pergunto, qual é o objeto de estudo? Aonde é que vocês vão pesquisar? O que é que vocês vão pesquisar? Porque o artigo aqui, ele delimita que você vai fazer ou estudo de caso ou uma pesquisa de campo, entendeu? Ele não tá abrindo aqui, pelo menos eu não lembro de nenhum lugar que ele abre para uma pesquisa, um artigo de cunho bibliográfico, entendeu? Não, a gente já está com local, a gente está do setor de compras, lá aliás, do patrimônio, lá da UFPA, que é onde a Ana trabalha. Tá, entendeu? entendi. Porque ela percebeu o seguinte problema, professor, que tipo, tem muito material que sobra resíduo que poderia, né, ser, tipo, enfim, não ser descartado, ser destruído e, tipo, tem valor aquilo. Entendi. Então, quem sabe ver alguma Agora, alternativa, eu não sei se exatamente a temática seria política reversa ou se poderia ser o que o pessoal chama hoje de economia cíclica, entendeu? Pode ser. Né? Que é o aproveitamento, né, dos resíduos. Bom, eu vou Tem passar... as duas formas, né, professor? Porque tem material que pode tipo, ter a logística reversa, mas tem material que aí já vem o conceito da economia cíclica, né? Que o teu resíduo vira insumo para outro processo. Exato. Tem isso também. Acho que dá as duas coisas aí, mas para delimitar, né, a gente vê o mais simples. Ok, eu vou dar uma saída agora, então eu acho que assim, à medida que vocês vão conversando, vocês vão amadurecendo a ideia, tá bom? A gente está conversando aqui. Beleza, show. Oi, meninas, tudo bem? Vocês estão conversando? Vocês deixaram no mudo de propósito, né? Para eu não ouvir que vocês estão fofocando, né? Já percebi. Falei, tá vendo? Só a Brenda não consegue nem esconder. Ficou conversando outros assuntos, fofoca, quem tá namorando quem. O que vocês já discutiram? Coloca no chat. Professor, estamos sem áudio. Entendi. Problema no PC. Tá, mas aí vocês já... O que é que vocês já discutiram até agora, no presente momento? Título? Qual é o título? Vamos falar sobre responsabilidade social. Legal, a responsabilidade social. Você já tem um local onde vocês vão fazer sobre responsabilidade social? Precisamos decidir o órgão. Ok, entendi. Tá bom, continue conversando, depois eu volto. Bom?
reaproveitar daqui. Está entrando agora. Está entrando aí. Ah, sim, só porque eu entrei, vocês mudaram de assunto, né? Vocês estão fazendo fofoca, né? Não, professor. Conversando. A orelha tá quente? Aí, Jéssica. Eu vi a Jéssica falando, olha, o assunto entrou, muda de assunto, que o assunto chegou. Professor, a gente ainda está debatendo aqui, que a gente ainda não conseguiu chegar no... A gente está numa indecisão, na verdade, professor. Indecisão em relação ao quê? Porque, assim, a gente está atrás do problema, né? O problema lá em Salinas seria a falta de condicionamento do lixo na Praia da Atalaia durante o mês de julho. Só que a gente não quer entrar no ramo da consultoria, como o senhor falou. Quer fazer uma pesquisa sobre esse problema. Não, se a gente colocar o problema desse jeito, vai configurar a consulta? Depende, qual foi a frase que vocês construíram? Olha, é assim, o problema, no caso, né? A falta de condicionamento do lixo na Praia da Atalaia durante o mês de julho. Sim, qual é a pergunta? Qual é a pergunta que vocês estão fazendo? Não, ainda não fiz a pergunta, a gente está tentando ver o problema primeiro. Mas o problema é que tem que condicionar com uma pergunta, né? Pois é, mas, por exemplo, a pergunta mais, eu diria, arroz com feijão é qual é o nível de satisfação dos... Tiago, como é que chamam os donos de barraca lá? É barraqueiro, que fala? Como é que se chama? Barraqueiro. Barraqueiro. Tem quantos barraqueiros lá? Média de 87. Então, você pode fazer uma pesquisa junto aos barraqueiros, entendeu? Só que aí... Mas seria com os barraqueiros ou seria com os veranistas, Thiago? Não, eu acho que podia fazer com os barraqueiros. Os veranistas, você não vai ter pessoas para vocês pesquisarem. Foi o que eu falei ainda agora, lembra? Pois é, a gente não sabe quem vai e quem não vai, né? Eu acho melhor vocês fazerem uma pesquisa com os barraqueiros. Mesmo porque o Tiago já conhece a maioria das pessoas lá, não é, Tiago? Então, por que você não faz uma pesquisa junto aos barraqueiros e não delimita só o lixo, mas uma coisa mais ampla, entendeu? Não só lixo, mas, por exemplo, a prefeitura, ele é responsável também pela segurança do local também, não é? Hein, Tiago? Qual é a responsabilidade da política pública lá? Não é só lixo. É questão de... um dos problemas lá que acontece em Salinas é, tipo, a questão dos bombeiros, que eles só aparecem só final de semana, entendeu? Aí, porém, tem todo dia tem gente na praia. Aí... Pronto, tá aí, gostei. A insegurança. Então, aí, pronto. O bombeiro só aparece quando tem gente, muita gente, mas todo dia tem gente na praia. Entendi. Pois é, Tiago, a gente podia fazer uma pesquisa para saber qual é o nível de satisfação dos barraqueiros em relação à política pública do município. Porque aí você engloba os bombeiros, você engloba a coleta de lixo, você engloba segurança, você engloba iluminação, você engloba um monte de coisa. Eu acho que fica mais interessante. O que vocês acham? Não do município, professor, mas fechado só na praia. Para fechar só na praia, não englobando Não. Quando eu falo município, eu estou falando da prefeitura. Quando eu falo município, eu estou falando do serviço da prefeitura. Sim. Entendeu? Mas aí o público-alvo seria só os barraqueiros, entendeu? Sim. Beleza? Tá, eu vou continua trabalhando aí que eu vou na outra equipe. O professor entrou. Professor entrou. E aí, tudo bem aí? Tudo, professor. E aí, o que vocês já discutiram? Tá indo. Professor, é o seguinte, do nosso problema, a gente conversando com a Ana, a gente viu que o problema, o que incomoda, é a quantidade de resíduo sem destinação adequada, ou seja, esse resíduo só aumenta, né? Aí, tipo, outra coisa é que, por exemplo, aí ela enxergou que a logística reversa pode ser uma ferramenta para, tipo, dar uma destinação útil para esse resíduo. E aí o senhor já falou também da economia circular. Então, tipo, talvez seriam meios para a gente resolver o nosso problema. O que o senhor acha? Não, eu entendi. Agora eu quero saber qual é o problema. Qual é a pergunta norteadora? Seria mais... Não, porque a questão norteadora é outra, né? Sim, a questão problema seria mais ou menos, o que a gente está discutindo, seria mais ou menos o seguinte.
o impacto que gera essa falta de aplicabilidade da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Entendi, Aninha. Qual é a pergunta? No sentido negativo, né? Qual o impacto negativo? Não, a gente ainda não fechou a pergunta, porque a gente está justamente debatendo. A pergunta não está fechada, mas... Deixa eu notar. Qual o impacto... Qual o impacto no sentido negativo? Eu não sei se esse termo negativo ficaria bom para uma situação. Não, tira o negativo, né? Porque se você coloca o negativo, você já está pré-julgando. O pesquisador não pode julgar, não pode ter juízo de valor. Tira o negativo. Qual o impacto? Qual o impacto gerado pela ausência da aplicabilidade? Gerado pela ausência da aplicabilidade. Da aplicabilidade da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Na UFPA, né? Na Universidade Federal do Pará. Resíduos sólidos na UFPA. Deixa eu fazer uma pergunta, Aninha. Você tem autorização para fazer essa pesquisa? Não. Não ainda, né? Não, mas a gente pede. Vocês vão pedir para quem? Mano, o reitor tá em campanha, te manda uma mensagem para ele no Instagram. Coloca o E mais no nosso estado. Lá no UFPA não tem prefeitura? Tem prefeitura. Não é para o prefeito que tem que pegar autorização? Não sei, professor. Eu não porque, sei. Na verdade, é o setor da Ana, sabe? Então, esses dados... Não, na verdade, o meu setor é patrimônio, né? Seu setor é patrimônio? Na realidade, eu trabalho, tipo assim, eu estou no meio do caminho entre compras e financeiro, mas eu sou do patrimônio. E qual é o tipo, Aninha, de desperdícios que você identifica lá? Então, tem muita questão dos equipamentos de informática, toner, equipamentos de informática, né? Porque eles estão sempre pedindo equipamentos novos, então descarta, desde máquina datilógrafa até computadores de 3 anos atrás, enfim. O toner, né? E questão de móveis também, as carteiras, né? Móveis mesmo, armário. Não, papel não vai pra gente, porque como é o patrimônio, né? Papel não é considerado, papel é consumo, né? Então, papel não entra aqui. Agora, até onde eu vejo, é muito assim, móveis, então, armário, tipo, quebra uma prateleira, pronto, já não querem mais. Aí, ou deixa lá no meio do instituto, ou joga no rio, ou eles pedem, porque tem um trâmite formal, eles têm que mandar abrir um processo para o patrimônio para a gente fazer o recolhimento desse material que eles não querem mais, mas tipo, pouquíssimos fazem isso. E o que acontece com esses equipamentos de informática, esse que é sucateado? É feito o quê? Qual é o destino deles? Então, o que acontece? A nossa coordenação, ela é relativamente nova, ela está um pouco mais de 1 ano. Então, assim, antes, até porque eu entrei lá em 2018, tanto eu quanto a minha coordenadora, entramos no final de 2018. Então, a gente passou o ano de 2019 inteiro justamente elaborando essas questões. Agora, a partir da nova coordenação, eles solicitam recolhimento, a gente recolhe e, por enquanto, está ficando lá no nosso depósito, que está totalmente já abarrotado. E aí a gente está abrindo uma licitação para uma empresa ir lá para fazer leilão desses produtos. Mas, antes disso, como eu estou dizendo, era jogado fora de qualquer forma, era doado de qualquer forma, até mesmo para fora da universidade. Não pode doar nem entre faculdades lá de dentro, que dirá fora. Mas é doado, é dado. A gente tem um setor lá, o Capacite, né, que é do pessoal de tecnologia e tal, que alguns a gente manda para eles porque eles conseguem dar uma destinação melhor. Mas depois que a gente começou a normatizar isso, que a gente até divulgou lá na página da PROAD, o novo manual do patrimônio, aí já está sendo feito esse processo das pessoas pedirem recolhimento e a gente recolhe, mas por enquanto está ficando lá no nosso depósito, justamente por falta
a gente não sabe a quem recorrer, a quem pedir autorização, a quem isso, a quem aquilo. Então, é inúmeras reuniões para a gente conseguir chegar à conclusão de que tem que ser feito um leilão para isso ser revestido para a própria universidade de alguma forma. Mas ainda não teve, ainda não tem, está no processo ainda do leiloeiro, de contratação de leiloeiro. Qual é o nome do setor que você trabalha? Qual é o nome do departamento? O departamento todo é DAP, que é Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio. Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio. Aí tem, dentro da DAP, dentro da diretoria, tem coordenação de almoxarifado e coordenação de patrimônio. Então, eu sou da coordenação de patrimônio. Coordenação de patrimônio e coordenação de... Almoxarifado. Almoxarifado, DAP. São duas coordenações dentro de uma diretoria. Olha, eu acho, Aninha, que vocês podiam pensar de uma forma mais simples. Acho que vocês poderiam fazer uma pesquisa descrevendo os processos de como se ocorre essa qual é o termo que se usa quando o pessoal descarta, Descarte, destinação. Destinação, Destinação adequada? Não, destinação adequada não. É apenas vocês descreverem... Como eles fazem. Fazer o processo para cada tipo de produto? Não, vocês... pode ser também um estudo sobre isso também. O problema pode ser tipo... É que eu não gosto de usar a expressão como, porque tem um pesquisador indiano chamado Naresh Malhotra, que ele fala que como é um problema de engenharia, é um problema de consultoria. O consultor é que ele fala como resolver tal problema, como isso, como aquilo. Mas eu queria encontrar um outro... De que forma? De que forma? De que forma são realizados? De que forma são realizados, São efetuados os descartes? Os descartes. Esse mesmo, descarte. Então, de que forma são efetuados os descartes? Tipo, através do DAP, Departamento, Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio da UFPA. Bacana. Então, vocês podem fazer apenas uma descrição de como que é feito isso, etapa por etapa. Ele vai se transformar no estudo de caso, né? Na verdade, é só vocês pegarem aí os manuais que vocês têm e fazer uma descrição de como é feito isso, entendeu? E aí, isso que a Aninha está falando da questão do Política Nacional dos Resíduos Sólidos ficaria como recomendação, porque a pesquisa, vocês fazem sugestões de melhorias, recomendações de melhorias, tá? Então, aí vocês vão fazer a conclusão e depois da conclusão, vocês vão dizer mais ou menos o seguinte: olha, foi identificado que existe uma quantidade muito grande de material na área de informática, tal, e aí recomenda-se que se haja uma política de resíduos sólidos, tal, entendeu? Aí, nesse caso, eu entraria com uma sugestão de melhoria. O que vocês acham? Não sei. Ou então, Ana, vocês trabalham com quantos departamentos lá dentro? Vocês recebem material de quantos departamentos? Não, a gente recebe para toda a universidade, todos os campos, todos os interiores. Todos os campos interiores? Então, ou então você poderia fazer uma pesquisa usando esses órgãos que doam e encontrar um problema em relação a isso, entendeu? Você pode perguntar qual é a opinião deles em relação à política que é utilizada atualmente, de repente.
Bom, na verdade é o seguinte, o meu objetivo é provocar vocês, tá? Eu não estou eu não estou querendo, dizer que é para vocês fazerem isso ou aquilo. Apenas é uma provocação para provocar reflexão. Aí vocês vão refletindo. Por isso que eu falei para vocês que a parte mais difícil é a elaboração do problema. Depois do problema é rápido, entendeu? Beleza? Eu vou passar para outra equipe, depois eu volto, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Obrigada. Obrigado, professor. Ok. Bacana. Olá, meninas, tudo bem? Como é que estão as meninas superpoderosas? Tá tudo bem, as meninas superpoderosas? Levanta a mão quem é a lindinha. Quem é a lindinha? Que na verdade são 3, né? É lindinha, como é? Docinho, lindinha, docinho e esqueci. Florzinha. Quem é a florzinha aí? Levanta a mão, florzinha. Quem é a lindinho? É você, Ana, lindinha? E quem é docinho aí? É a Érica? Érica é docinho. Então a Brenda é a florzinha. Né? Tá bom. Ah, convite para Ana? Como assim convite para... Quem é a Ana? Tem mais uma pessoa, né? Ah, você quer entrar também, Ana? Ah, para emitir o som, né? Entendi. Só um minutinho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, por favor, tá? Só um minutinho. Aqui, achei, Ana. Mandei o convite, tá, Ana? Aceita aí. Pronto. É só ligar agora. Professor? Ai, agora tá bem, estou ouvindo agora. Tá, vamos fazer a revisão. Você é a lindinha. Não, ninguém. Todo mundo só quer a brava. Eu não sei qual é o nome. Todo mundo é bravo aí, é? É. Aí eu não sei o nome, isso aqui é brava. Tá bom. E aí, o que é que vocês definiram ou já discutiram? Não é melhor colocar alguma coisa aqui? Nós colocamos aqui o objetivo geral específico. Deixa eu baixar o áudio ali. Deixa eu ver mais. Qual foi? Vê aí, Brenda, por favor. O objetivo geral ficou identificar o nível de oportunidade que o servidor, né, recebe para a sua capacitação profissional. Deixa eu anotar. Identificar o nível de oportunidade? De? Que o servidor recebe para a sua capacitação profissional. O servidor recebe para sua capacitação profissional. De onde é isso? Professor, a gente pensou na SEMA, já que eu sou servidora de lá, né? Porque aí
Eu dou o jeito de ter que responder esse questionário, o povo lá responder. Porque, veja só, vocês querem saber qual é o nível de oportunidade? Qual é o nível de oportunidade? Qual é o nível de oportunidade? Porque a gente tinha pensado um outro tema. Qual Só foi? que aí é da gente ver essa responsabilidade social perante depois dessa pandemia, como foi em algumas secretarias. Só que a gente tinha pensado, tipo, Santa Casa, essas coisas, só que a gente sabe que a gente não vai conseguir entrar lá agora, né, nesse momento. Ah, entendi. Na verdade, vocês têm que pensar na praticidade do tema. Não pode ser muito complicado, né? Entendeu? Uhum. Então, é isso que a gente queria conversar com o senhor. Se a gente consegue pegar essas informações nos sites, pode ser de prefeitura ou do órgão que a gente decide ainda, se pelo menos assim, quais se é ofertado cursos para eles. Entendi. O problema é o seguinte, o problema é que a Fibra ele delimita o artigo de vocês. A Fibra fala assim, vocês têm que fazer ou trabalho campo, e, no caso é um trabalho quantitativo, vocês vão fazer pergunta para pessoas, ou em estudo de caso. O estudo de caso já não precisaria de quantidade, mas assim qualidade. Mas mesmo no estudo de caso, vocês têm que fazer entrevista com o gerente, com o diretor, com as pessoas. Mas nós iríamos fazer ainda assim o questionário. Mas aí a gente queria saber se a gente conseguisse pegar essas informações, pelo menos da nomeação dos cursos que são ofertados, e aí a gente só ia com o questionário para saber do servidor. Tá, mas o problema, eu acho que esse tema é muito pequeno. Entendeu? Eu acho que ele não dá condição de você desenvolver um bom trabalho. Eu acho que é muito simples demais. Qual é o nível de oportunidade de capacitação profissional? Você vai lá no órgão, você vai perguntar quais são as capacitações que vocês têm. Ah, a gente tem isso, isso, isso. Pronto, acabou. Não tem, ele não tem, ele não tem como vocês desenvolverem um trabalho. Ele está muito simples. Ele está meio. Olha, porque a responsabilidade social ela é mais ampla, só que aí a gente especificou só na capacitação profissional mesmo, para ficar mais simples. Mas aí a gente pode, então, elaborar um outro para ficar melhor. Eu acho que vocês podem trabalhar uma coisa que é muito simples, é clima organizacional. É o trabalho mais fácil que tem. A ver. Pega lá na SEMA, tem quantos funcionários na SEMA? Ixi, não sei lhe dizer, não. Só eu pesquisando. Na época do meu concurso, que foi chamado 142. Eu acho que você pode fazer o seguinte: qual é o clima, qual é o nível do clima organizacional da Secretaria do Meio Ambiente, né? Uhum. Pode ser. Eu acho que é o trabalho mais simples que tem, clima organizacional, porque aí no clima organizacional você vai fazer uma pergunta sobre salário. Você está satisfeita, Aninha, com o seu salário? Não. Desde 2015 a gente não recebe o mínimo, professor. Desde 2015. O salário, além do salário, por exemplo, tem treinamento? É oferecido treinamento? Não pela SEMA. Pois é, pela SEMA. Tem plano de saúde? Tem da prefeitura. Tá. Tem, como que é? Plano de carreira? Tem plano de carreira? Não. Pois plano de carreira, deixa eu ver. Não. Você se sente respeitada, ouvida? Você se sente valorizada lá? Não. Pois é. Você pode fazer uma série de perguntas, entendeu? E aí eu acho que tem mais condições de fazer um trabalho com mais elementos, minha opinião. Uhum. Entendeu? Mas eu posso ser exonerada, professor? Não, mas aí, Aninha, a gente não fala qual é a secretaria. A gente tem uma secretaria no município de Belém, sem dizer qual é. Entendeu? E aí, a gente podia usar, por exemplo, você tem acesso aos e-mails da galera, do pessoal? Tem como conseguir? Isso eu posso conseguir, dependendo de quais servidores. Eu pensei em pegar, tipo, um de cada setor, né?
E aí, mas falando da SEMA como um todo, assim, da SEMA sede, como eu falei, não do Bosque, que é um braço da SEMA, entendeu? Entendi. Sabe por quê, Ana? Porque o instrumento de coleta de dados pode ser aquele formulário eletrônico do Google, o Google Forms, e aí, então, não tem problema nenhum. Você não precisa fazer entrevista pessoalmente. Você dispara esse e-mail e faz depois a análise do resultado das pessoas que responderem. Tá. Tá bom? Minha Bom. sugestão. Vamos trabalhando nisso, que eu vou na outra equipe agora, tá? Tá bom. Obrigada. Vou desligar aqui para a gente voltar para lá. Tá legal. Põe a internet daqui de casa. Mas ele tá para descarregar também. Pois é desse jeito que eu tô entendendo. Eu acho que o objetivo geral seria a economia nos pequenos... Desculpa interromper, o objetivo geral, ele começa sempre com o verbo no infinitivo. Sim. Identificar, analisar, verificar. Sobre o que vocês estão trabalhando? Lê para ele o nosso problema. O problema tem que ser uma pergunta, não é isso, professor? Qual é a pergunta? Lê para ele a nossa pergunta. A gente já até mudou, professor, Não, mas o objetivo da conversa é isso mesmo. Exatamente. É conversar, discutir, trocar ideia, mudar, sugerir. Esse é o objetivo do trabalho mesmo. Então, a gente trocou aqui, a gente está pensando em trabalhar com algum impacto que causou a pandemia em feirantes do Ver o Peso, no caso. Em específico, as pessoas que vendem comida típica. Porque outros produtos, mal ou bem, eles ainda continuam vendendo, mas de comida típica, que atrai turistas, essas outras pessoas, deve ter caído bastante, né? Legal. E qual é a pergunta? A gente colocou a pergunta assim: qual o impacto causado pela pandemia? Calma, que eu estou escrevendo. Vai ler devagar. Qual o impacto causado pela pandemia nas vendas de comidas típicas nas barraquinhas do Ver o Peso. Nas barraquinhas do Ver o Peso. Legal. Eu gostei. Vocês pegaram um tema extremamente atual, que é a pandemia, né? E vocês pegaram aqui a questão das comidas típicas do Ver o Peso, né? Agora, eu queria saber qual é o link dessa temática com a especialização de vocês. A gente pensou em programas criados pelas prefeituras para ajudar essas pessoas. Identificar quais foram esses programas, se eles foram implementados e se eles deram de fato certo. Entendi. Nesse caso aí, ele poderia entrar nos objetivos específicos. Sim. Dos objetivos específicos. E entraria a gestão pública. Legal. Pois aí esse é o link que a gente teve para... E, Sabrina, e qual é o objetivo geral? O objetivo geral, eu acho que é a economia nos pequenos, como é que fala? Pequenos vendedores, ou alguma coisa assim, eu não tenho ainda formado. Sabrina, não complica. O objetivo geral é só colocar um verbo no infinitivo. Foi que eu geral. Identificar o impacto pela pandemia. Não é a mesma coisa, professor? Só muda... Não, o problema é a pergunta. Não, só muda... Pois é, não teve a pergunta? Ela não vai ficar parecida com a pergunta? Não, mas foi a primeira coisa que eu falei, Jéssica. O problema, ele vai linkar com tudo. Do problema sai o título... Professor, eu sei. Do problema... Era isso que a gente estava
a gente falou que ia ficar semelhante, mas que esse seria o objetivo geral. Só que a Sabrina ficou em dúvida se seria isso mesmo. É assim mesmo que faz. É assim mesmo, É. né? Então só faz trocar, é isso? Não, não faz trocar, faz Inclui o acrescentar. verbo. O verbo. Tá. Então, verificar, analisar. Acho que identificar, Identificar é melhor. Identificar é um verbo melhor, mais usado. Eu achei Então, legal. Eu achei legal. Vamos agora construindo os objetivos específicos. Tá legal? Tá. Tá. Daqui a pouco eu tô saindo. Tô indo na outra equipe agora. Tá, ok. É isso mesmo, a gente não queria colocar. É isso mesmo. Fica tudo mesmo. Não ouvi. Ainda bem que falhou. Não, nada. O que é que você falou aí que eu não ouvi? Tá aí. Eu falei que tava com saudade do senhor. Ai! É o seguinte, pessoal. Ok. Ana, o professor voltou. Eu voltei. Tá? Eu queria que vocês compartilhassem com o grupo o que é que vocês discutiram, o que foi que vocês definiram. Eu achei legal porque muitos grupos até mudaram de temática. Eu achei isso bem legal, bem interessante. O que é que vocês discutiram? Quem quer falar? A gente? Fala logo, Marília. Ana, Marília, fala logo. De cada vez, por favor. A Sabrina se manifestou aí. Sabrina, vai, Sabrina. Fala aí pra... A gente mudou de temática, a gente foi um dos grupos que mudou de temática. Não sei se alguém mais fez isso. Começou com uma ideia, foi conversando com o professor e a gente mudou. Olha, as meninas ali também. Então, a gente pensou nos impactos que a pandemia tem causado, principalmente nas pessoas que vivem com vendas, em específico, vendas de comidas típicas. Poxa, eu tô sentindo falta disso. Pois é. Então, e com certeza a renda deles também deve ter diminuído bastante. Poxa. Porque o caso é ir nas barraquinhas, tu sente o cheiro, sente tudo, aquelas coisas, então a gente não está tendo mais isso. Então as pessoas elas devem estar sofrendo bastante com essa queda de vendas, né? Aí... pode ser na nuvem. Tá gravando, pode... já. Tá gravando. Tá gravando. Ok, obrigado. Tá. É porque...
É porque o meu notebook tá muito cheio, porque eu andei gravando todas as aulas da graduação, então eu preciso descarregar um pouquinho e colocar no... Tá, então tá. Sabrina, é você que estava falando, Sabrina? Sim, eu. Tá, então fala novamente, vocês vão... qual o impacto da pandemia, gerado pela pandemia, como é? Nas vendas de comidas típicas, nas barraquinhas do Ver o Peso. Ok. E aí, qual seria o objetivo geral? O objetivo geral seria identificar o impacto econômico que a pandemia causou nas vendas de comidas típicas das barracas do Ver o Peso. Vocês chegaram a discutir objetivos específicos ou não? A gente conseguiu discutir 3. Quais são? Aí seria mensurar a quantidade de vendas de comidas típicas antes da pandemia, verificar as medidas adotadas pelos governos municipal e estadual para auxiliar os donos das barracas. Não, foi só essas 2, na verdade. Então você vai analisar o impacto antes e depois, né? Sim, porque tem antes o cara vendia também. tanto, atendia X clientes, e agora ele, depois da pandemia, Y. Tá? Exato. E as ações, eu acho assim, as ações, mas aí seria do governo federal, acho que sim, né? Do governo federal. Tem o auxílio, tem o Fundo Esperança, que o Helder disponibilizou. Então entendi, beleza. Show tem de auxílio bola. federal e estadual. Então vocês podem analisar o que foi oferecido e desse universo de X barraquinhas que vocês pesquisarem, quantos efetivamente conseguiram algum tipo de auxílio ou financiamento? Eu acho que quase ninguém, né? Porque o problema dessas barraquinhas é que muitas pessoas, eles não têm uma empresa, um MEI, digamos. Eu acho que para algum desses auxílios precisam ter alguns requisitos, né? Deve ter, eu não sei. Mas será que essas barraquinhas, eles não são pelo menos MEI? Microempreendedor individual? Pois é, alguns são, alguns correm atrás de ser MEI, até porque é uma segurança para eles, né? É isso que a gente tem que identificar. Então, já descobrimos um outro objetivo específico, identificar entre os comerciantes quantos estão legalizados e quantos não estão, digamos. Isso. Tá? Seria uma forma. Ok, próxima equipe. Tiago, o que é que vocês decidiram, Tiago? Na mesma equipe, né, Tiago? Tudo na mesma equipe. Tá. Aninha, o que é que vocês decidiram, Aninha Medeiros? A gente ainda está discutindo, professor. A gente ainda está discutindo porque a gente não sabe se... A gente teve a ideia também de, dentro do nosso tema, fazer uma proposta de um projeto de extensão, já que é um dos tripés da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, de repente, propor um projeto de extensão nesse sentido de responsabilidade ambiental, né? Nessa questão da conscientização, sensibilização das pessoas com relação ao descarte dos materiais. Pois é, Aninha, oferecer um projeto de extensão, ele já foge do escopo do artigo. Ele foge do escopo do artigo. Entendeu? O que você está propondo é outra coisa. Tá? Ele não vai se encaixar aqui. Isso aqui é um artigo científico? Não, não é. É um projeto de extensão. Já está dizendo o nome, projeto de extensão. Entendeu? Tem que analisar, tem que pensar como pesquisadora, que tipo de informação que você está querendo. Né? Na verdade, em relação ao DAP, eu acho que vocês podem fazer uma pesquisa que é uma descrição de como é feito, né? Fazer uma descrição de como se procede a política de descarte de patrimônio e almoxarifado, seria um tema. O outro tema, vocês pesquisarem as pessoas, os órgãos que doam, né? Qual é
qual é a percepção, qual é a percepção dos órgãos que fazem o descarte. Aí você já pode perguntar se eles acham muito burocrático, quais são as dificuldades que eles têm, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Uhum. Tá? Ou então, Aninha, de repente a equipe pode pensar e sair do quadrado. O que é sair do quadrado? Fazer uma outra coisa totalmente diferente. Né? A equipe do Tiago foi assim, eles estavam pensando em Salinas, aí saíram de Salinas e foram para o Ver o Peso. Entendeu? Basicamente isso. E assim, professor, a ideia desse tema de logística reversa, com preços sustentáveis, assim, é justamente a ideia de não fazer algo só para cumprir o protocolo, sabe? É algo que a gente quer, de fato, desenvolver depois. Impacto na sociedade, né? O impacto na sociedade, de alguma forma, por menor que seja, que a gente sabe que já existem outros projetos e que, por serem pequenos, tipo, não sai ali daquele meio. Mas ainda assim, a gente está disposto a impactar, nem que seja o número mínimo de pessoas, nem que seja só as pessoas de dentro da universidade, mas a gente já vai se dar por satisfeito de conseguir sensibilizar um número de pessoas sobre essa política nacional dos resíduos sólidos. Então, não é algo... Então, você sabe o que a gente pode fazer, Aninha? Em vez de a gente fazer a pesquisa na ótica negativa, a gente podia fazer a seguinte pergunta: quais são as políticas de resíduos sólidos? Quais são as políticas de resíduos sólidos? Ou quais são as políticas de responsabilidade social desenvolvidos pelo DAP? Entendeu? Aí vocês vão fazer um mapeamento do que é feito. Aí você vai identificar que é feito muito pouco. E aí, no final, você faz a sugestão, que pode ser um projeto de extensão, pode ser uma pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente pode trabalhar nessa linha. O que você acha? O projeto de extensão ele pode entrar como sugestão. Entra como sugestão lá no final. Você vai fazer uma pesquisa bacana. E vai identificar que tá cheio de problema. E aí, como sugestão de melhoria, lá no final, você, tendo em vista o resultado obtido nesse artigo, recomenda-se que se faça um projeto de extensão e assim, papapá. Aí você dá a contribuição que você quer. Entendeu? Bom, tá bom. Aí então, fica dentro do que de fato... Melhorou. Clareou. Acho que clareou mais, tá? Pode ser. Anotou, a Marisa anotou, né? Clareou, pessoal. Anotou? Ok. Qual é a próxima equipe? Tá na hora do café. Ei, Tiago, você trouxe um biscoitinho trigolino? Hein, Tiago? Não, eu fiz até aqui um pão com queijo com café aqui pra gente, mas... Olha! Tá na hora do café, pessoal. Não, até 7 horas hoje. Então é o seguinte, pessoal, as meninas superpoderosas, quem vai falar? É a Ana? Oi. Tá escutando? Vamos. Tá dando eco. Pode falar. Bom, a gente tinha pensado um tema que foi responsabilidade social na gestão pública, capacitação profissional na secretaria e tal. Só que aí o professor achou que seria muito vago e não ia conseguir fazer um artigo legal. E aí, deixa eu fazer isso aqui melhor. E aí a gente mudou com sugestão do professor e ficou clima organizacional na secretaria tal, porque eu disse para ele, eu posso ser exonerada, ele disse, não, a gente não vai citar o nome da secretaria. E aí ficou isso, para falar sobre o clima, sobre
a gente vai aplicar questionário aos servidores. Mas aí, qual é o problema? Ei, Ana, qual é o problema? Ei, vocês estão percebendo que eu estou insistindo pra caramba no problema, né? Por quê? Porque o problema é o que vai dar o pontapé inicial do trabalho. Se não for claro o problema, não vai sair nada. Hein? É por isso que o problema é o fundamental. Qual é o problema de vocês, Ana? Pois é, a gente ainda não decidiu, porque a gente já tinha montado a gente sobre já a responsabilidade social. Já tinha você acabou de falar o problema. Qual é o nível de satisfação em relação ao clima organizacional? É só colocar o verbo, é só colocar o pronome na frente. Pô, eu falei isso não. Algumas coisas eu escuto, porque eles estão falando aqui, a aula tá rolando. Hein, Ana, você entendeu? Entendi. Então, qual o nível de satisfação dos funcionários de uma secretaria, aí você não fala o nome, de uma secretaria do município de Belém? Tá, só um instante, professor. Qual o nível de satisfação? Eu não vejo. Tá. O Renato já tá em clima de festa já, pegou cerveja, pegou não sei o quê. Que isso, cara, a gente já tá em aula. Eu não bebo. É porque a gente não vai falar o nome de Belém. Tá, pode pular. Já, professor. Já? Tá fazendo as anotações, né? Tá. Porque é o seguinte, quando você coloca o problema, qual é o nível de satisfação dos funcionários de uma secretaria em relação ao clima organizacional, aí você já não precisa dizer qual é a secretaria, ok? O objetivo geral é só colocar um pronome lá na frente. É só colocar um verbo no infinitivo, identificar qual o nível de satisfação. Deixa eu tirar o áudio da galera, só um minutinho. Né? Espera aí. Ah, quem pode tirar o áudio é você, Marilis. Porque você que está como... Você pode tirar o áudio. Renata, ele tá falando muito aí. Pronto, tirou. Então tá. Então, ela tirou de todo mundo, tá vendo só? Então, Ana, o objetivo geral é só colocar o identificar na frente e os específicos, aí você coloca todos os elementos que tem a ver com clima organizacional. Você pode colocar o salário, você pode colocar o que tem a ver, salário, o ambiente físico, o ambiente entre as pessoas, a comunicação interna, se tem plano de carreira, se tem treinamento, entendeu? Pelo que eu estou sabendo, os funcionários da Secretaria do Meio Ambiente da SEMA estão muito satisfeitos, porque eles ganham muito bem, né? Pelo que eu estou sabendo. Não é isso? Prefiro não comentar. Porque Okay. Se eu comentar, vai ficar a aula todinha. Tá. Pessoal, é o seguinte, deixa eu só compartilhar aqui novamente aquilo que a gente falou um pouquinho de manhã, que foi a questão do manual, ok? Eu vou pedir para vocês... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá? Eu vou pedir para vocês... Deixa eu só diminuir aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem... um trabalho para entregar no sábado que vem, ok? O que tem que ter nesse trabalho? Vocês vão começar aqui, ó. Aqui, ó. Onde é que tá? Só um minutinho. Ok? Então, vocês vão colocar o título em negrito em caixa alta. Isso que vocês colocaram. Vocês vão colocar o nome de todos os integrantes da equipe com seus respectivos e-mails.
O orientador, como eu estou orientando vocês nesse projeto, pode colocar o meu nome, nenhum problema. Professor Mestre Gilberto Takashi Suzuki, professorsuzuki@gmail.com. Aqui no lugar de faculdade, escrevo Centro Universitário Fibra. E esse e-mail pode manter, ok? Aí vocês vão fazer um resumo, tá? Objeto de estudo é tal, metodologia tal. Vocês colocam alguns autores, tá? Deixa eu só, bom, autores, palavras-chave, e vocês vão fazer a introdução, tá? O trabalho de vocês é até aqui na introdução, tudo bem? Mas eu já queria adiantar vocês sobre a questão da fundamentação teórica, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, deixa eu sair daqui. Ok? Tá? Ok? Vocês vão entrar aqui no Google Acadêmico. Viram aqui, pessoal, o Google Acadêmico? Tá todo mundo vendo? Sim, professor. Tá. Então, vocês vão escolher um tema. O trabalho de vocês, ele tem uma temática, né? Por exemplo, sei lá, responsabilidade social. Responsabilidade social. Tá? Nas empresas, responsabilidade social nos órgãos públicos, por exemplo, né? Então, o que vocês estão encontrando aqui? Vocês estão encontrando aqui artigos, né? Vocês vão encontrar artigos de revistas científicas. Esse, por exemplo, é um PDF da Universidade, de onde é? Responsabilidade Social, é de uma revista, né? Administração Pública, Agenda Ambiental, Considerações sobre a implementação dos órgãos públicos. Tá? Vocês vão encontrar artigos científicos, vocês vão encontrar artigos de monografias, monografia é especialização, vocês vão encontrar dissertações, que é de mestrado, dissertações de mestrado, e teses de doutorado, tese de doutorado. Então, o que você vai fazer? Vocês vão fazer tipo uma pescaria. Vocês vão achar um tema aqui, por exemplo, vocês vão clicar aqui no tema, ok? Aí vocês vão ler um resumo, né? Tá aqui o resumo. Ah, eu achei muito interessante esse resumo, tá? E aí vai tentar localizar onde é que está esse resumo, ok? Tá aqui, ó, texto completo, ok? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês façam o seguinte, seleciona aqui o título, que depois vocês não vão lembrar, dá um Ctrl+C e dá um texto completo, ok? O texto completo, ele vai abaixar, já baixou, certo? Vai aqui na pasta, tá aqui, ó. Se bem que ele já está com o título, menos mal. Tá? Aí você pega esse documento, joga na área de trabalho, ok? Vamos ver aqui na área de trabalho. Tá? Documento, onde é que está? Tá aqui, acho que é esse aqui, né? Abra uma pasta, certo? Abra uma pasta. Peraí. Abra uma pasta, aí vocês colocam lá artigo, coloca o nome que vocês quiserem, tá? Artigo, projeto, alguma coisa assim, tá? Então, aí você vai pegar esse artigo que está aqui e joga aqui dentro, tá? E aí vocês podem fazer o seguinte, vocês podem renomear, né? Ok? Com o título do trabalho. Por que é interessante vocês renomearem com o título do trabalho? Porque, às vezes, quando você baixa um documento em PDF, ele só tem número. E aí você não vai saber do que se trata aquele artigo. Tudo bem? Então, deixa eu sair daqui. Tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês façam um trabalho de pescaria. Na pescaria, você vai jogar uma rede e vai cair um monte de peixe, é uma pescaria de rede, certo?
E aí depois você vai fazer o seguinte, você vai filtrar aquilo que você acha que tem a ver com o trabalho de vocês. Então, no segundo momento, vocês vão filtrar e separa, ok? Para não ficar muito puxado, como o trabalho é de 3 pessoas, vocês, digamos que vocês separaram 15 artigos, ou 20 artigos, ou 30 artigos, tá? Então, vocês vão pegar esses artigos e vão delegar. Cada um fica com 5 artigos para ler e fazer um resumo, extrair e pegar o material. E aí depois vocês vão juntar para vocês construírem a fundamentação teórica, ok? O que a gente recomenda no nível de pós-graduação é que tem que ter pelo menos, no mínimo, pelo menos umas 20 ou 30 fontes. Tá? Menos do que isso é trabalho de preguiçoso, ok, pessoal? O trabalho de pós-graduação, ele tem que ter uma pegada maior, tá? E aí, você tem que fazer a seguinte pergunta. Você vai fazer um trabalho, vou até plagiar o que a Aninha falou. Vocês vão fazer um trabalho para cumprir tabela, né? Para cumprir um requisito da pós-graduação, ou vocês vão fazer um trabalho que vocês vão ter orgulho, vocês vão fazer um trabalho valendo, um trabalho que vai ter a sua utilidade, um trabalho que você sinta orgulho, um trabalho que vale a pena. É uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Tudo bem? E uma vez eu orientei um aluno, vou falar para você, obviamente eu não vou falar o nome, eu orientei um aluno que ele tinha terminado toda a graduação e por algum motivo ele não fez o TCC, entendeu? E aí eu perguntei para ele, o que você quer? Você quer fazer um trabalho para cumprir tabela ou você quer fazer um trabalho que vale a pena? Aí ele falou, não, Suzuki, professor Suzuki, eu quero fazer só para cumprir tabela, eu não aguento mais. A nota mínima é 7. Se o senhor me dá 7, eu já estou satisfeito. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, não tem problema nenhum também. Você quer fazer um trabalho só para cumprir tabela? Alguém quer fazer um trabalho só para cumprir tabela? É só falar depois. Fala para mim no PV, certo? Fico com vergonha de falar aqui no público, né? Ok? Depois você me fala no PV. Que se você quer só cumprir tabela para tirar 7 ou 8, tudo bem. Mas se você quer fazer um trabalho bem feito e, quem sabe, mirar numa publicação para tirar um 9, 10, então vai depender pessoal, vai depender da qualidade da leitura e das resenhas que vocês fizerem. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando é que eu sei que o trabalho está sendo bem feito? Quando é que eu sei que o trabalho ele foi bem pesquisado? E quando eu sei que o trabalho foi feito meia boca? Tá? O trabalho que é feito meia boca é aquele trabalho que não tem conexão nenhum. Entendeu? Silva diz não sei o quê. Pereira fala não sei o quê. Almeida fala... É um monte de retalhos de textos que não tem conexão nenhum de um com o outro. Ok? Então, isso aqui é um trabalho preguiçoso. Isso aqui é um trabalho feito nas coxas. Isso aqui, pessoal, vamos usar o português claro, né? É um trabalho que é um trabalho preguiçoso, um trabalho Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. É Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, 30 páginas, e o trabalho não vai ficar legal porque ele não flui, tá? É um trabalho que não teve uma análise numa leitura. Se eu pedir para vocês fazerem uma redação, faça uma redação sobre amizade, todo mundo vai poder escrever porque vocês têm um senso crítico do que é uma amizade, correto? Então, quando você escolhe um tema, responsabilidade social, política reversa, políticas públicas, enfim, dependendo da temática, a leitura, a qualidade da leitura é que vai dar para vocês a fluidez. O que eu recomendo que vocês façam citação indireta. Ok? A citação indireta dá mais fluidez no texto. Tudo bem? Tudo beleza, pessoal? Oi, Érica, tudo bem com você? Citações indiretas? A citação indireta dá mais fluidez. Tá? Eu prefiro mais citação indireta. Érica, onde você vai toda bonitona assim? Biruta. Você ouviu, Érica, que eu falei? Ela ouviu?
Onde é que você vai toda bonitona assim? Vai pro Biruta, professor. Vai para onde? Vai aonde? Testar a carteira. Ela é recém-habilitada. Mormaço. Ah, vai no Mormaço, é? É, mas não pode, porque tem que ter isolamento social, viu? No Mormaço não pode. Quebrou, já três aqui já quebrou. É, né? Ok. Pessoal, estamos entendidos, então? Estamos entendidos, tá? Tudo certo, professor. E vocês devem entregar o trabalho no sábado seguinte. Eu vou colocar na plataforma um espaço escrito tarefa. Basta um trabalho por equipe. Okay. Eu estou sendo claro? Um trabalho por equipe e coloca o nome de todo mundo. Ok? Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Não, tudo show. Foi show, professor. Perfeito. Vocês gostaram da dinâmica? O que vocês acharam? Bacana. Professor. Feedback online. O que vocês acharam? Feedback online. O que vocês acharam da metodologia? Bacana. Não está cansativo, não. Quem falou? Bacana. Quem falou? Quem foi que falou? A Marília. A Marília. O que você achou? Bacana. Tá emocionada. Tempo de coronavírus, professor. Hã? Tempo de pandemia. Urubu vira frango. Sim. O que vocês acharam, pessoal? Feedback. Foi bom, gostei. Eu achei Bacana, muito boa professor. também, professor. Muito bacana, apesar da saudade de cada um. Da convivência, né, que nós tínhamos dentro de sala, tudinho. Deu pra matar a saudade. Muito bacana mesmo. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber o que as meninas superpoderosas estão se espocando de rir. A Débora, a Brenda tá rindo pra cá. O que é que vocês estão rindo aí? Puxa-saquismo do Thiago. Ele só tá com pessoa. Prefiro não comentar. Tá vendo só, professor? Esquecer. Não entendi nada, não estou entendendo nada. Também não entendi nada também. Prefiro não comentar. Tá, ok. E aí, pessoal, quem mais quer fazer algum comentário? Cadê a Sabrina? Quero saber o que é citação indireta. Não, citação indireta é o seguinte. Por exemplo, Silva está naquele modelo, tá? A citação direta... Carregou, eu fiquei, eu acho que uns 5 minutos fora aqui. Tá, a citação direta é quando você pega um texto do autor. O autor escreveu uma frase que você achou show de bola, aí você tira aquela frase do autor e na citação direta você tem que dizer Silva, 2019, e tem que dizer qual é a página 23, como é que está no modelo. Aí você pega a frase dele, ele fala assim, desenvolvimento sustentável é fundamental para as novas gerações, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É a citação dele, direta. Okay? A citação indireta é quando você pega o autor e parafraseia o autor. Você vai dizer o seguinte, de acordo com Silva, 2018, a responsabilidade social é fundamental, bababá, entendeu? Você vai parafrasear o autor. Essa é a citação indireta, que é melhor, ok? É melhor do que a citação colocar direta. num sentido, né, professor? Você vai escrever com suas palavras o que o autor está querendo dizer. Você vai parafrasear o autor, ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Pessoal, tá tudo bem? Tudo beleza? Tá, tudo bem. Ok, então a gente vai encerrar o nosso encontro virtual. Eu vou pedir para você, Amarilis, mandar esse arquivo para o meu e-mail, tudo bem? Tudo beleza? Ótimo, obrigado. Então tudo bem. Pessoal, valeu, foi bom? Passou rápido, né? Que horas são? Não, Renato, falta selfie. Falta o quê? Ai, credo, não. Fazer a foto, né? Quem é que tá tirando foto? É você, Amarilis? Não, tô fazendo... Eu fiz o print. Fez o print? Tá bom. Eu mando lá no grupo depois. Tá, faz o print e manda pra gente. Chegou o Renato aí. Faz a selfie, Renato. Já fiz Renato. um monte.
Já fez, já? E, professor, qualquer coisa a gente pode ir perguntando no teu WhatsApp? Claro, lógico, com certeza. Qualquer coisa. Junta aí a Brenda com a Ana. Isso. Pronto aí? Já, Brenda. Fecha aí, Brenda. Olha lá. Pronto, selou. Selou? Olá, pessoal. Valeu. Show de bola. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Saudade de todo mundo. Saudade.